Se tens uma cópia da palavra de Deus contigo, e eu quero que abras em Marcos capítulo 2. Ou que tenhas uma cópia da Bíblia, ou que procures no telefone. Eu quero partilhar convosco algumas grandes verdades na Bíblia. Eu quero te falar neste assunto. O que acontece quando Jesus está na casa? Em Marcos capítulo 2 temos um relato bíblico. O que mostra quando Jesus está na casa. Jesus nasceu em Belém. E ele estava na obscura vila de Nazaré. E ele começou o seu ministério público em Cafarnaum. E diz a Bíblia que ele fez lá muitos milagres. Mas mesmo assim a maioria da cidade não respondeu aos seus grandes milagres. Em Mateus 9:1 refere a Cafarnaum como a sua própria cidade. E por causa que eles não responderam, Jesus colocou uma maldição em Cafarnaum. E eu quero que vocês ouçam aquilo que ele disse em Mateus capítulo 11. Cafarnaum foi-te exaltada até aos céus, mas serás levada até ao inferno. Se as obras maravilhosas que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma e em Gomorra, estas cidades se manteriam até aos dias de hoje. Haverá mais tolerância no dia do julgamento para Sodoma e Gomorra do que para a cidade de Cafarnaum. Não é de admirar que Jesus, estando na cidade, as pessoas não correspondessem? E vocês podem ver esse princípio ao longo do Novo Testamento. O meu livro favorito na Bíblia é o livro de Tiago. E nós sabemos que esse livro foi escrito pelo meu irmão de Jesus. E nós sabemos que Tiago não se tornou crente a não ser depois da ressurreição. Pensem comigo por um momento. Jesus é o meio-irmão de Tiago. Tiago foi criado na casa de Deus. E mesmo assim ele não acreditou quem o seu irmão era. Até depois da ressurreição. Joelhos, camel knees. Wow, I never heard that expression. Então refere-se a Tiago como joelhos de camelo. It really speaks of the toughness of his knees. Por causa da dureza dos seus joelhos. I believe it's because once he found out who his brother was, porque eu acredito que foi quando ele descobriu quem o seu irmão era, he spent all the time he could on his knees. Então ele gastou todo o tempo que tinha nos seus joelhos. And so what happens when Jesus is in the house? Então o que é que acontece quando Jesus estava lá? First of all, the word of God is preached. A primeira palavra de Deus é pregada. The Bible teaches that when Jesus is lifted up, there's a drawing power. A Bíblia diz que quando Jesus subiu, houve vazio de poder.
In Mark chapter 12 and verse 1, Em Marcos 12:1, the Bible says that it was noised abroad that Jesus was in the house. diz que quando ele chegou, havia um som de como ele estava na casa. I had the privilege of pastoring for 43 years. Eu tenho o privilégio de pastorear durante 43 anos I was converted to Christ at the age of 20. e eu converti-me quando tinha 20 anos. I was raised by a single mom. Eu fui criado por uma mãe solteira My father divorced my mother when I was 7 years old, e o meu pai divorciou-se da minha mãe quando tinha 7 anos. and she raised 6 children. E ela criou 6 filhos. I have 3 brothers and 2 sisters. Eu tinha 3 irmãos e 2 irmãs. I'm next to the youngest. Ai? I'm next to the youngest. Eu sou o mais novo. And yet, at the age of 20, E na idade de 20 anos, someone invited me to church, alguém me convidou para a igreja and Jesus was in the house. e Jesus estava na casa. And as a result, my life was changed. E como resultado, a minha vida mudou. I was in church because somebody invited me. Eu fui para a igreja porque alguém me convidou And we're going to see that principle in this passage as well. e nós vamos ver esse princípio nesta passagem também. And so the best thing that can happen in any church E a melhor coisa que pode acontecer a qualquer igreja is for word to get out that Jesus is in the house. é quando Jesus está na casa. I was blessed, just like this church, Eu fui abençoado assim como esta igreja, with great music. com uma música muito boa. We had a great team of leaders. Tínhamos uma grande equipa de líderes, mas no final do dia, Nothing matters more nada mais importava than that Jesus is in the house. de que Jesus estivesse na casa. The Bible teaches there was not just a drawing power, but a dynamic preaching. A Bíblia nos ensina que havia um poder dinâmico. Let me translate verse number 1 and 2. Deixa-me traduzir o verso 1 e 2. The Bible says he preached the word to them. A Bíblia diz que ele pregou a palavra para eles. The word preached is a word that speaks of conversational tone. A Bíblia fala que é tom de conversação. It means in simple, down-to-earth, easy to understand language. É uma linguagem de terra a terra, simples de entender. Jesus fed them the word of God. E Jesus deu-lhes a palavra de Deus. All of us have favorite verses of Scripture. Sorry. All of us have favorite verses of É os meus favoritos versículos da Bíblia. One of mine is Mark chapter 12, verse 37. Marcos 12, 37, The Bible says, the common man heard him gladly. que o homem comum se alegrou. I believe all the places I've ever visited in my life. All the places I've ever visited in my life. Todos os sítios onde eu visitei na minha vida, Practically everyone I've ever met, just a common man or woman. todos os que eu conheci, homens e mulheres comuns. We all have a birth date, Nós temos uma data de nascimento and we all have a death date. e nós temos uma data para morrer. One day every knee shall bow, Todo o joelho se dobrará and every tongue will confess e toda a língua confessará that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. And so Jesus fed them the word. E Jesus deu-lhes a palavra, They may not have liked what they heard, não como tinham ouvido antes, but he was simple enough that they understood what he said. mas era simples o suficiente para entenderem aquilo que ouviam. When Jesus preached in this text, 4 things happened. E quando Jesus pregou neste texto, 4 coisas aconteceram. Number 1, it drew a crowd. Primeiro, atraiu uma multidão. And pastors, we consistently preach the word, God will draw a crowd. E pastores, quando nós pregamos a palavra de Deus, irá ser uma multidão atraída. But it also drew people of confidence. Mas também atraiu pessoas de confiança. These people wanted to bring people with needs to their church. Eles queriam trazer pessoas com necessidades à sua igreja. They were convinced that if they could get them to Jesus, he would change them. Eles estavam convencidos que se trouxessem eles a Jesus, algo aconteceria. When I left my church in 2019, Quando eu deixei a minha igreja, em 2019, 2019,
I'd been there 33 years. Eu estive lá durante 33 anos. It was a wonderful ministry. E era um ministério maravilhoso. We planted a lot of churches Nós plantamos muitas igrejas and placed missionaries all over the world. e levamos missionários por todo o mundo. But here's what I've learned. Mas há uma coisa que eu aprendi. In our country, No nosso país, 85% of the people that went to church this morning 85% das pessoas que foram à igreja esta manhã, in an evangelical church, one that preaches the gospel, uma igreja evangélica onde é pregado o evangelho, 85% of the people are there because somebody invited them. 85% das pessoas estavam lá porque alguém as convidou. I call it the power of the invite. Eu chamo isto o poder de convidar. I'm a Christian because a carpenter invited me to church. Eu sou cristão porque um carpinteiro me convidou para vir para a igreja. I love to tell people this truth. E eu gosto de dizer às pessoas esta verdade. A carpenter invited me to church, Um carpinteiro convidou-me para vir à igreja and I met the carpenter from Nazareth, e eu conheci o carpinteiro de Nazaré and he changed my life. e ele mudou a minha vida. So it drew people of confidence. Então juntou pessoas de confiança. Their attitude was, if the four of us can bring this one person to Christ, 4 disseram, se nós podemos levar este homem até Cristo, we're confident Jesus will change him. nós estamos confiantes que Jesus o irá mudar. The way the church has grown around the world through the years A maneira como a igreja cresceu por todo o mundo durante os últimos anos has been people bringing family tem sido as pessoas a trazer famílias and people bringing friends to Jesus. e pessoas trazendo amigos até Jesus. In John chapter 1, Em João capítulo 1, in verse 37 through 51, do 37 ao 51, the Bible gives the record of 5 people being radically changed. a Bíblia nos relata 5 pessoas que foram transformadas de forma radical. I would encourage you to study it on your own. E eu te encorajo a seguires a ti próprio, But let me tell you what we find there. mas eu vou-te dizer o que é que nós encontramos. The first person converted is John, that became John the Apostle. A primeira pessoa foi João, que se converteu, que se tornou João o apóstolo. Question is posed, how did John become a believer? E como é que João se tornou um crente? Jesus shared the gospel with him. Jesus partilhou o evangelho com ele. That's a great statement. Isso é um grande statement, um grande dizer. Jesus is the gospel. Jesus é o evangelho. So the gospel shared the gospel. Então o evangelho pregou o evangelho. Jesus never asked us to do anything he had not already done. Jesus nunca nos pediu para fazer algo que ele nunca tivesse feito. The second person converted in that passage E is Andrew. a segunda pessoa que se converteu foi André. By the way, Andrew lived in Capernaum. E André vivia em Cafarnaum. And who led Andrew to the Lord? E quem é que levou André ao Senhor? Jesus. Jesus. And then the next person to get converted E a terceira pessoa que se converteu is Simon Peter. é Simão Pedro. Who led him to Christ? E quem é que o levou a Cristo? His brother. O seu irmão. Why is that? Why is that? E por que isso? Because family, do not let family go to hell without telling them about Jesus. Porque a família não deixa a família ir para o inferno sem lhe falar de Jesus. Family tell family about Jesus. Família diz à família acerca de Jesus. Who's the next person saved in that passage? E quem é a próxima pessoa a ser salva nessa passagem? Philip. Filipe. Who led Philip to the Lord? Quem é que levou Filipe ao Senhor? Jesus. Jesus. Jesus was the soul winner. Jesus? Yeah. Sorry, just one second. Thank you, Pastor. Jesus was the soul winner. Jesus foi essa pessoa que o levou. And then who got converted next? E quem é que foi convertido a seguir? Nathaniel. Natanael. And who witnessed to Nathaniel? E quem é que testemunhou a Natanael? Philip. Filipe. Why? Because he was his friend. Porquê? Porque ele era seu amigo. The two overarching truths in John chapter 1 As duas verdades no capítulo 1
is 5 people coming to Christ. É 5 pessoas vindo a Cristo. One came because family told family. Uma porque disse a família, disse a outra família. And Nathaniel came because his friend told him about Jesus. E Natanael foi porque o seu amigo lhe falou de Jesus. Nothing builds a church faster Nada faz com que uma igreja cresça mais rápido than us telling our family do que nós a dizermos aos nossos familiares and us inviting their friends. e convidarmos os nossos amigos. Nathaniel was a skeptic. Natanael era cético. When Philip told him about Jesus, Quando o Filipe lhe falou acerca de Jesus, he was extremely critical. ele era muito crítico. He said, "Can anything good come out of Nazareth?" Ele disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? And don't miss this. Não percas isto. He said, "Come and see. Vem e vê. Come and see." Vem e vê. That's what you ought to be telling your family and your friends. É isso que tens que dizer à tua família e aos teus amigos. God is blessing our church. Deus está a abençoar a nossa igreja. They may be skeptical. Podem ser céticos. Come and see. Vem e vê. And in the context of the body of Christ, E no contexto do corpo de Cristo, more people are converted. mais pessoas são convertidas. But I want you to notice there's something else Mas há algo mais que eu quero que tu saibas. that Jesus drew. Que Jesus atraiu. He drew criticism. Ele atraiu criticismo. Anytime God does a major work, Sempre que Deus faz um trabalho maior, there will be criticism. há criticismo. When Nehemiah went to rebuild the walls, Quando Neemias foi reconstruir as muralhas, there was Tobiah and Geshem and others. havia Tobias e outros. You will never push back darkness. Nunca ponhas as trevas para trás, That darkness does not make us an assault toward you. sem que as trevas possam trazer retaliação. And so when Jesus preached, the scribes came to hear him preach. Então, quando Jesus pregou, os escribas vieram ouvi-lo. History teaches that Jesus would have given them the seat of honor. Sorry to repeat this last sentence. I didn't get it. History teaches that Jesus would have given the scribes the seat of honor. The sea? Seat of honor, like down front, the best seat. Ok. Então eles esperavam que aos escribas lhes fossem dados os melhores lugares na frente. So as Jesus is preaching in the house in Capernaum, Então Jesus estava pregando na casa em Cafarnaum. these religious leaders that translate the law Então estes líderes religiosos que traduziam a lei could literally see the color in his eyes. podiam ver literalmente a cor dos seus olhos. And the Bible says he preached the word to them. E a Bíblia diz que ele pregou a palavra para eles. The word that is used for word there E a palavra que era usada is the word for the message of salvation. era a mensagem da salvação. The most quoted preacher of the 21st century A maioria dos pregadores falados no século XXI is Charles Haddon Spurgeon. é Charles Spurgeon. Someone said of him one time, all of your sermons sound alike. E alguém disse, os teus sermões parecem todos os mesmos. He said, I use a different text, Eu uso texto diferente, but I always make a beeline for the cross. mas eu faço sempre uma linha para a cruz. In other words, he always preached the gospel. E eu sempre prego o evangelho. So what happens when Jesus is in the house? Então o que é que acontece quando Jesus está na casa? The word is preached. A palavra é pregada. Faith is persistent. A fé é persistente. There was a spirit of determination. Havia espírito de determinação. I pastored 4 churches in my lifetime, Eu pastoreei 4 igrejas na minha vida, over a 43-year period. durante 43 anos. My first church, I was a college student. A minha primeira igreja, eu era estudante do colégio. Pastor, you started young. E, pastor, que eu comecei novo. I got converted at 20 Eu converti-me aos 20 anos and started pastoring at 23. e comecei a pastorear aos 23 anos de idade. I had dropped out of high school at 16. Aí? Dropped out of high school. Eu saí da escola secundária aos 16 anos. So I went back to night school to finish school Então eu voltei de novo para terminar a escola. and then went off to college. E então you left the college. Went off to college. E saiu do colégio.
And within 6 months, I was called to pastor my first church. E em 6 meses eu fui chamado para pastorear a minha primeira igreja. My first church, we had 35 people in attendance. Na primeira igreja tinha 35 pessoas And I stayed there 3.5 years. e isso durou durante 3 anos e meio. And God bless, we had about 135 people. 100? 135 people. E Deus abençoou que tivemos 1.300 pessoas. And then I went to my second church. E então fui para a segunda igreja, First Sunday, we had 37 people. 37 people. Na segunda tinha 37 pessoas. And I stayed there for 20 months. E fiquei lá durante 20 meses. Someone said, that's not very long. E alguém disse, isso não é muito tempo. You were not there. Tu não estavas lá. It was a long time. Foi muito tempo. A difficult church. Outra diferente igreja. But God blessed. Mas Deus abençoou. I led my childhood friend to Christ. E eu levei os meus amigos de infância para Cristo. And then he became a preacher of the gospel. E ele esse jovem, tornou-se um pregador. So God did some significant things Então there. Deus fez coisas significantes. And so we grew to a few over 200. E crescemos para algumas centenas. And then I went to my third church. E então fui para a terceira igreja. After seminary, I went back to my hometown. E depois de fazer o seminário, eu fui para a minha cidade natal. And I'm from the state of North Carolina. E eu sou do estado da Carolina do Norte. And so I pastored the church I was converted in. Então eu pastoreei a igreja onde eu fui convertido. Our first Sunday, we had 90 people. E no primeiro domingo tínhamos 90 pessoas. And God blessed that ministry. E Deus abençoou aquele ministério. And we grew to 750 people. E nós crescemos até 750 pessoas. And so God was good. Deus é bom. And then I went to Woodstock, Georgia. E Woodstock, Woodstock, Georgia. E então fui para Woodstock, Georgia. And I went to pastor the First Baptist Church there. E eu fui pastorear a primeira igreja batista lá. And our first Sunday, we had 180 people. E no primeiro culto tínhamos 180 pessoas. That's the largest church I'd ever gone to. E essa foi a igreja maior para o qual eu comecei. And I spent 33 years there. E gastei lá 33 anos lá. When I got there, I adopted this name. When I Got there, I adopted a new name for it. E quando eu fui para lá, eu adotei um novo nome. I said, it's a new day. Eu disse, é um novo dia. And then I said, on the marquee of our church, on the sign of our church, E the sound. the sign, The sign. E o sinal da nossa igreja. we wrote, whatever it takes. Aquilo que for preciso. So it was a spirit of determination. Era um espírito de determinação. There's something that drives me. Há algo que me guia. I was living in Woodstock, Georgia. Eu vivia em Woodstock, Georgia. God was living in me. E Deus vivia em mim. And the Bible says, He'll never leave me and never forsake me. E a Bíblia diz que Ele nunca me deixa nem nunca me esquece. So that means God lived in Woodstock. Então Deus estava vivendo em Woodstock. And so I wrote a sermon. Então eu escrevi um sermão. And I entitled it, Refusing to Leave the World the Way I Found It. E o título era Eu recuso-me a deixar o mundo da forma que o encontrei. And so we were determined we were going to make a difference. E então estávamos determinados a fazer a diferença. We felt the only hope for our community was the gospel. E nós sabíamos que a única esperança para a nossa comunidade era o Evangelho. And so we trained our people and we began to impact the community. Então começamos a treinar as pessoas para trazer impacto à comunidade. Let me tell you what this determination will cause you to do. E eu vou-vos dizer o que é que esta determinação irá causar-vos. It's all based on the faith of like those 4 men that brought the one cripple to Christ. É baseado na fé daqueles 4 homens que trouxeram o paralítico a Cristo. There are always many who will never reach Jesus Significa que nunca irás alcançar Jesus, unless someone takes them. a não ser que alguém te leve lá. If there were more bringing believers, Se houver mais crentes que trazem,
there would be more saved sinners. então havia mais pecadores salvos. They had faith to believe Jesus would meet his need. Eles tiveram fé que Jesus iria trazer a solução à sua necessidade. When these 4 men lowered the crippled man into the presence of Jesus, Quando estes 4 trouxeram o paralítico à presença de Jesus, the Bible says Jesus said he saw their faith. e a Bíblia diz que Jesus viu a sua fé, Not the faith of the man they brought, não da fé do homem que eles trouxeram, but the faith on our part to bring our friends and family. mas a fé que eles tiveram em trazer o seu amigo. They put feet to their prayers. Eles puseram pés na sua oração. They didn't permit difficult circumstances to discourage them. Eles não permitiram que dificuldades os desencorajasse. They worked together and dared to do something different. Eles trabalharam em conjunto para fazer algo diferente. What happens when Jesus is in the house? O que é que acontece quando Jesus está na casa? Faith is persistent. A fé persiste. The word of God is preached. A palavra de Deus é pregada, But forgiveness is present. mas o perdão também está presente. When they lowered the man into Jesus' presence, Quando descera o homem à presença de Jesus, listen to what he said. ouçam o que ele disse: Son, your sins are forgiven you. Filho, os teus pecados te são perdoados. Nobody can say that but God. Ninguém pode dizer isso a não ser Deus. The scribes that were attending the service did not believe Jesus was God. Os escribas que estavam a observar o culto não acreditavam que Jesus era Deus. And so as Jesus continued to minister, they began to question Jesus in their heart. Então, à medida que Jesus continuou a ministrar, eles começaram a questionar Jesus no seu coração. I'm grateful I do not have that capacity. Eu sou grato porque eu não tenho essa capacidade. Jesus knew what his congregation was thinking when he was preaching. Jesus sabia o que a sua congregação pensava enquanto ele pregava. And so they posed a question. Então eles puseram uma questão: Who can forgive sin but God only? quem pode perdoar pecados senão Deus apenas? Jesus did not answer their question. Jesus não respondeu a pergunta. Jesus had a better question. Jesus tinha outra pergunta. Jesus says, which is easier to say? E Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Son, your sins are forgiven you, Filho, os teus pecados te são perdoados? or take up your bed and walk? Ou leva a tua cama e anda? I know which one is easier. Eu sei qual é mais fácil. It's easier to say, son, your sins are forgiven you, É mais fácil dizer: filho, os teus pecados te são perdoados. because that's invisible. Porque isso é invisível. Pastor, we've all presented people before and said they're giving their life to Christ this morning. Todos podemos dizer, levar pessoas a aceitarem Jesus. But you can't see that. Mas tu não podes ver isso. It's a miracle, it's a metamorphosis. É um milagre de metamorfose, de mudança. God changes us on the inside. Deus nos muda dentro de nós. But he said, son, take up your bed and walk. Mas ele disse: toma a tua cama e anda. That's visible. Isso é visível. Today, all over the world, Hoje, por todo o mundo, you will draw a bigger crowd tu irás atrair uma multidão maior by people getting up and walking se as pessoas se levantarem e andarem, than being able one day to walk into heaven. para que um dia caminhem no céu. Forgiveness. Perdão. What a blessed word. Que palavra abençoada. To trust Christ means that you've been forgiven. Confiar em Cristo significa que tu foste perdoado. Let me define the word forgive. Deixa-me definir a palavra perdão. It means to lift off É ser levantado and place somewhere else. e ser colocado noutro lugar. There was a day Jesus lifted my sins. Houve um dia que Deus levantou os meus pecados. In Colossians 3:14, he nailed them to the cross. Em Colossenses 3,14, ele pregou-os na cruz.
And Psalms 103 says he moved them as far as the east is from the west. E em Salmos 123 diz que ele os mandou o longe, o quão é o oriente do ocidente, Never to remember them again. para nunca mais se lembrar deles. When a person is forgiven, Quando uma pessoa é perdoada, the debt is discharged, a dívida é finalizada, the guilt is gone, a culpa foi embora, the conscience is cleansed, a consciência é limpa, your past is pardoned, o teu passado é perdoado, and your record has been removed. e os teus registros foram retirados. Son, your sins are forgiven you. Filho, os teus pecados te foram perdoados. Let me just mention one last thought. Deixa-me dizermos mais um pensamento. What happens when Jesus is in the house? O que é que acontece quando Jesus está na casa? Doubt is on the prowl. Doubting. Doubt. Is in the Doubting. prowl. Doubting is on the prowl. It is. Há dúvida no meio. Why were the Jews struggling with Jesus forgiving this person? Porque é que os judeus estavam a labutar com Jesus por ele ter perdoado este homem? Because Jesus was trying to convince them, just like he tries to convince our generation, Porque Jesus estava a tentar convencer eles, como ele está a tentar convencer a nossa geração as to who he is. de quem ele é. You see, the Jews intricately connected sin and suffering. Os judeus, eles interiormente recolhiam o pecado e a culpa. They argued that if a man is suffering, he must have sinned. Porque eles acreditavam que se um homem estava sofrendo, era porque ele tinha pecado. So many people have read the story of Job. Muitos já leram a história de Jó. What did his four friends ask him over and over again? Havia vários amigos que lhe perguntavam sempre perguntas do que estava a acontecer. Job, what have you done that this comes your way? E perguntavam-lhe, Jó, o que é que tu fizeste para que isto te acontecesse? Let me quote Eliphaz. Vou-te dizer o que Elifaz disse. Job chapter 4, verse 7. Jó 4:7. Remember now, Lembra-te agora, whoever perished being innocent, quem é que morreu inocentemente? or where were the upright ever cut off? Onde os íntegros sofreram destruição? How about John chapter 9? João capítulo 9. Jesus heals a blind man. Jesus curou um homem cego. What did the disciples ask? E o que é que os discípulos perguntaram? Why is this man blind? Por que é que este homem é cego? Was it because of his sin or his parents? Foi por causa dos seus pecados ou dos seus pais? Jesus said, neither, Jesus disse nenhum dos deles, but that God may be glorified. mas para que Deus seja glorificado. Let me give you a regular statement from the rabbis. Deixa-me dar-te pronunciar dos rabis. There is no sick man healed of his sickness Não há homem que seja curado da sua doença until all of his sins have been forgiven. até que os seus pecados sejam perdoados. The reason this man cannot walk, A razão por causa de que aquele homem não podia andar, to the Jewish mind, para a mente dos judeus, is because of his sin. era por causa dos seus pecados. So the only way he'll ever get up and walk Por isso a única razão que ele iria andar is for his sins to be forgiven. era se os seus pecados fossem perdoados. But only God can forgive sin. Mas só Deus pode perdoar pecados. So after Jesus posed a question, Então depois de Jesus colocar a pergunta, when he said, which is easier for me to say? o que é mais fácil para mim dizer? Son, your sins are forgiven you, Os teus pecados são perdoados? or take up your bed and walk. Ou toma a tua cama e anda? But don't miss what verse number 10 says. Mas não se esqueçam o que o verso 10 diz. But that you may know Para que vocês saibam, that the Son of Man has power on earth para que o Filho de Deus tem poder na terra to forgive sin. para perdoar pecados. You know, sometimes we can read a passage of Scripture Às vezes podemos ler um texto da Escritura and we go past it too fast. e nós passamos muito rápido. Verse 10 is the primary text. E o verso 3 é primário. He's saying that if your sins are going to be forgiven, Se os teus pecados te vão ser perdoados, they've got to be forgiven on earth.
Então tem que haver perdão na terra. After earth, your sins can't be forgiven. Todos os pecados serão perdoados na terra. A couple of years ago, I preached across India. Há alguns anos preguei na Índia. Hinduism is the religion of that land, that country. E hinduísmo é a religião daquele país. They believe in reincarnation. Eles acreditam em reencarnação. So a person dies Então uma pessoa morre and they've not lived a good life. e se não viver uma vida boa, They have hope that maybe in the next life eles têm esperança na próxima vida you get another chance. de ter outra oportunidade. I want you to listen to this statement. Eu quero que ouçam esta frase. Christianity O cristianismo is the only world religion é a única religião no mundo that believes you've got to get your sins forgiven on earth. que tu tens que ter os teus pecados perdoados aqui na terra. I bet very close in this community. Sorry. I believe very close in this community. Eu acredito que nesta comunidade I could take you to a church, eu posso te levar a uma igreja and here's what they believe. e aquilo que eles acreditam, Mom and dad are devout followers o pai e a mãe são seguidores devotos of their religion, da sua religião, but their son is not. mas o seu filho não é. He's rebellious Ele é rebelde and godless. e é sem Deus. The son dies, O filho morre and they believe he goes to hell. e eles acreditam que ele vai para o inferno. But it's not over yet. Mas ainda não acabou. Mom and dad O pai e a mãe can go to Washington, D.C., podem ir até Washington, D.C., wear special undergarments, onde há uma roupa especial, participate in what is called proxy baptism. e podem participar naquilo que é proxy. Proxy. What Like means- in place of someone else. Ok, será um batismo de substituição And their son e o seu filho can be transported from hell pode ser transportado do inferno to a lower heaven. para um céu mais baixo. Not the best heaven, Não o céu melhor, but a lower heaven. mas um céu mais baixo. According to the Bible, Segundo a Bíblia, there is no purgatory. não há purgatório. There's not a place between heaven and hell. Não há um lugar entre o céu e a terra. Pastor, what are you trying to say? Pastor, o que é que me está a tentar dizer? The majority of the world's religions believe A maioria das religiões no mundo acreditam that there'll still be another chance. que há outra oportunidade. Hebrews 9:27. Hebreus 9:26. It is appointed unto man once to die, Importa que o homem morra uma vez and then the judgment. e então o julgamento. Did you know the Bible teaches there's a path that goes from earth to heaven? Vocês sabem que a Bíblia nos ensina que há um caminho que vai da terra para o céu? All right, follow me for just a moment. Sigam por um momento, por favor. Have you ever told someone, pray for this family, their dad just went to be with the Lord? Já disseram a uma família, orem por este morto para que ele vá para o Senhor? I'm flying back to the United States on Friday. Eu estou viajando para os Estados Unidos na sexta-feira The last visit I made before I went to the airport, e a última visita que eu fiz antes de ir para o aeroporto, I went to see my friend Michael, eu fui visitar o meu amigo Michael, his 48-year-old wife. a sua mulher de 48 anos. They have 4 beautiful children. Eles têm 4 filhos lindos. She died of cancer. Ela morreu de câncer. So when I embraced Michael, Então, quando eu abracei o Michael, he said what most Christians would say. ele disse o que a maioria dos cristãos diriam: Lisa is with the Lord. Lisa está com o Senhor. 2 Corinthians chapter 5, verse 8. 2 Coríntios 5:8. To be absent from the body is to be present with the Lord. Estar ausente do corpo é estar com o Senhor. Luke chapter 16,
verse 20. Lucas 16, 20. Jesus Christ speaking. Jesus falando. And the beggar died. And the beggar died. E o pedinte morreu. And angels carried him E os anjos o levaram to Abraham's bosom. Para o seio de Abraão. It's a place of honor in heaven. Lugar de honra no céu. So if we know Jesus, Então, se nós conhecemos Jesus, when this life is over, quando esta vida termina, and it will be over, então aí terá terminado. I have a home in Eu, heaven. eu estarei no céu como a minha casa. I get calls every now and then to ask if I will go with the family to the mortuary. Sorry. I have families that will ask me if I'll go with them to the mortuary. Há famílias que me perguntam se eu vou com eles até à casa mortuária. That's weird. Isso é esquisito. Sometimes they say, Pastor Johnny, would you pick out the casket for our loved one? Não percebi. Okay. Sorry. Sorry. His expressions that Sometimes they'll ask me to pick out the casket they're going to be buried in. Oh, the casket. What is meant? What casket is? Like they're going to be buried in. Yes, yeah, is the They coffin. want me in a coffin. They want me to pick out a Okay. coffin. Às vezes eles pedem-me para escolher o caixão onde as pessoas vão ser enterradas. At one time, it started really bothering me. E houve tempo que começou a perturbar. I began to visualize myself in a coffin. Eu comecei-me a visualizar a mim dentro de caixão. Some of them don't look comfortable, Alguns não são confortáveis. and then others look comfortable. Há outros que parecem confortáveis. And then one day, E então dia, please don't miss this. por favor não percam isto, God reminded me, Deus lembrou-me, I will never be in a coffin. eu nunca estarei num caixão. If I were to die now while I'm preaching, Se eu morrer enquanto eu estou a pregar, before you could check my pulse, antes de verificar o meu pulso, I'll be with Christ. eu estarei com Cristo. The Apostle Paul referred to his body as a tent that he lives in. O apóstolo Paulo falava do seu corpo uma tenda em que ele vivia. Who's preaching you today is the personality, the soulish part of Johnny Hunt. Quem está pregando é a alma que vai estar perante o julgamento. Matter of fact, when you got saved, there's a part of you God did not redeem. Quando tu foste salvo, há uma parte de ti que não foi redimida. He did not redeem your flesh. Ele não redimiu a tua carne. That's why you battle with it from now until the grave. É por isso que tu lutas com ela até o dia que morreres. He said flesh and blood can't inherit his kingdom. A Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o céu. Two thoughts in this illustration, and I'm through. Dois pensamentos nesta ilustração e eu terei terminado. There's a path that leads from earth to heaven. Há caminho que leva-nos da terra ao céu. There's a path that leads from earth to hell. E há caminho que leva da terra ao inferno. Pastor, there's an urgency of reaching your community. Pastor, há uma urgência em ganhar a tua comunidade. Because people are dying without Christ. Porque as pessoas estão a morrer sem Cristo. We got to get busy. Nós estamos muito ocupados. Time is fleeting. O tempo voa. Luke 16:21. De Lucas 16, 21. Jesus speaking. Jesus falando. And the rich man died, E o homem rico morreu. and he was buried, E ele foi enterrado. and in hell he lifted up his eyes E in no, torment. e no inferno ele levantou os seus olhos no meio do tormento. Jesus spoke of hell 3 times to speaking of heaven. Jesus falou
3 vezes do inferno para falar do céu. There is no path from earth. There is no path Não from há, heaven to hell, não há um caminho do céu para o inferno. and there's no path from hell to heaven. E não há um caminho do inferno para o céu. Listen to a man in hell. Jesus tells the story. Ouçam um homem que Jesus conta a história que ele estava no inferno. Father Abraham, send someone to dip their fingers in water and touch my tongue, for I am tormented in these flames. Deus manda que alguém toque que Abraão toque com os seus dedos na água e ponha na minha língua, porque eu estou atormentado nas chamas. Luke 16:26. Lucas 16, 26. There is a great gulf fixed. There is A great gulf fixed. gulf. Great gulf. Há um grande abismo. Obrigado. So that those who would come from you to us cannot. Entre nós e vós, para que não haja ligação. And those that would desire to come from hell to heaven cannot. E aqueles que querem ir do inferno para o céu não o podem fazer. I love to study my Bible. Eu gosto de manter-me com a minha Bíblia. And when I'm studying, I ask myself a lot of questions. E quando eu estudo a minha Bíblia, eu gosto de fazer muitas perguntas. Why did he go into detail to tell us that? E porquê é que ele vai no detalhe de dizer isto? Because he knew billions would believe differently. Porque ele sabia que bilhões de pessoas iriam acreditar de uma forma diferente. Just as much as Christ made atonement for our sins before the foundation of the world, Mesmo quando Jesus fez o término dos nossos pecados antes da fundação do mundo, so he also gave the objections to false teaching before the foundation of the world. ele também fez uma barreira para os falsos ensinos antes da criação do mundo. You know, there's a question that's got to be answered. E há uma pergunta que tem que ser respondida. Jesus just proved to these religious leaders that he's God. Então Jesus provou a estes líderes religiosos, They probably flocked to Christ, right? They they- probably flocked to Christ. talvez eles vieram até Jesus, Not one. nenhum sequer. Why is that, Pastor Johnny? E porquê, Pastor John? Because at the end of the day, Porque no fim do dia, it is not necessarily an intellectual decision. porque não é necessário uma decisão, It is a moral decision. é uma maravilhosa decisão. It doesn't answer just the question of your mind. Não responde apenas já às questões da tua mente, It deals with the problem of our heart. mas lida com os problemas do nosso coração. For by grace are you saved by faith. Porque pela graça sois salvos pela fé. That not of yourself, Nisso não vem de ti, it's a gift of God. é um dom de Deus. Not of works, Não das obras, lest anyone should boast. para que ninguém se orgulhe disso. And so I praise God for this church. Então eu louvo a Deus por esta igreja. Met your pastor for the first time Eu- an hour ago. Eu conheci o vosso pastor há 1 hora atrás, pela primeira vez. He shared his vision with us Ele partilhou a sua visão connosco and how God is blessing. e como Deus tem abençoado. You may think we really need this building, E vocês pensam que precisam deste edifício, but the people without Christ mas as pessoas sem Cristo need you to have this building more than you desire to have this building. Mas as pessoas precisam de desejar ter este edifício mais do que vocês desejam. You have the opportunity to take people to heaven with you. Vocês têm a oportunidade de levar as pessoas para o céu convosco. And so I pray that God give you your heart's desires. Então eu oro para que Deus coloque esse desejo no vosso coração. Pastor, you close. Pastor, você fecha. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Quero convidar aqui os músicos para nós orarmos a Deus.
Que palavra boa e evangelística aos nossos corações, amém? Eu espero que o seu coração esteja ardendo de desejo, de vontade, de poder servir ao Senhor e ganhar mais uma alma para Jesus. Amém, irmãos? Se isso é verdade, amanhã você não vai vir sozinho. Amém? Amanhã nós temos a conferência da família. Se você vir sozinho é pecado. Eu acho que você não vai para o céu desse jeito. Amanhã eu quero que você se esforce. Amém, irmão? Vocês estão me ouvindo? Quero que amanhã você se esforce para trazer uma visita para este lugar. Eu acredito de que Deus vai falar ao seu coração. Quem é que você tem que convidar? É a conferência da família. Primeiro nós vamos trazer a nossa família. Amém? Além da nossa família, nós vamos ter duas palavras, ok? Nós vamos ter uma primeira palavra, não sei se vai ser o pastor Chris Dixon ou provavelmente será o pastor Johnny, que trará a primeira palavra. E depois também dos Estados Unidos, o pastor Chris Dixon vai estar ministrando uma palavra ao seu coração. O pastor não disse como terminou os 33 anos do ministério dele naquela igreja, mas pelo que eu sei, ele começou com 180 e quando ele terminou o ministério lá, depois de mais de 30 anos, já eram mais de 15 mil pessoas naquela igreja. Sabe por que isso, irmão? Porque Jesus estava naquele lugar. E eu acredito também que Jesus está nesse lugar. Jesus está na sua casa. Jesus está na sua vida. E se é verdade que Ele está na sua vida, então o Evangelho precisa ser partilhado. As pessoas à sua volta precisam ser transformadas. As pessoas precisam ser impactadas pela presença de Deus, daquilo que você carrega. E sabe o que você carrega? Jesus Cristo no seu coração. Se alguém chegou aqui esta noite e está afastado dos caminhos do Senhor, se alguém chegou aqui nesta tarde e ainda não tem a certeza de que Jesus habita no seu coração, nesse momento é o momento de você levantar a sua mão e dizer: então eu quero Jesus também na minha casa, eu quero Jesus na minha vida. Se você chegou aqui nessa situação, dê um sinal. Nós queremos orar com você, nós queremos orar por você e ter a certeza de que Jesus habitará junto com você aonde quer que você vá. Saiba de uma coisa: Deus quer realizar milagres na sua casa. Deus quer realizar milagres na sua vida. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar os seus vizinhos. Mas como eu vou fazer isso? Primeiro você começa orando por ela. Sabe, um pastor há 2 semanas atrás estava falando sobre evangelismo e ele falou: todo mundo pode evangelizar porque é uma tarefa dada a todos. E uma irmã da igreja dele lá na Suíça disse: mas eu não tenho coragem de falar, eu não sei o que falar. E o pastor perguntou para ela: o que você ama fazer? Ela disse: eu amo tomar café. Café? Eu gosto de tomar café. Eu faço uma mesa bonita. E ele falou: então faça isso. E convide os teus vizinhos, convide as tuas vizinhas, convide as tuas amigas e partilhe sobre Jesus. E ela então fez a festa do café na casa dela. Convidou os vizinhos, mas não estava tendo coragem para dizer nada sobre Jesus. Então Deus deu uma ajuda. Uma vizinha perguntou para ela: eu quero só fazer uma pergunta: aonde é que você vai todos os domingos de manhã? E ela viu que era um sinal de Deus, para que ela pudesse então pregar o Evangelho. E ela falou: eu vou na igreja, e é um lugar que mudou a minha história. Se vocês quiserem, venham comigo e vejam. Sabe o que aconteceu? Algumas vizinhas dela se converteu, e aquela sociedade que só tinha ela servindo a Deus, aquela rua, transformou-se numa rua com várias pessoas servindo a Deus. Realmente você quer os seus vizinhos transformados? Amém? Realmente você quer os seus parentes transformados? Então não se cale, comece a pregar, porque Jesus vai usar a sua vida para transformar esta cidade. Amém? Jesus vai usar a sua boca para transformar as vidas que se põem ao seu caminho. Jesus quer fazer isso. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite: quantos estão dispostos a ser um evangelista, alguém que serve a Jesus para pregar o Evangelho ao seu vizinho, ao seu irmão, ao seu amigo? Quantos? Nem todo mundo quer. Nós queremos pregar o Evangelho. Jesus mudou a minha vida, eu não posso segurar isso para mim.
Eu não posso conter isso dentro de mim, eu tenho que falar com outros. Amém? Vamos orar por isso. Ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, essa mesma unção entusiasmante do pastor Johnny e que ele pregou para nós, Senhor, acerca daqueles amigos que conduziram aquele homem até Jesus, que perdoou o seu pecado e curou a sua enfermidade. Senhor, esse entusiasmo que fez o pastor progredir e crescer as suas igrejas, que esteja sobre nós também nesta igreja, para que nós possamos ser despertados para pregar o teu evangelho, para ser testemunha, para testemunhar do verdadeiro evangelho nesse lugar. Senhor, usa as nossas vidas para manifestar o teu reino nesta cidade, para fazer a tua obra neste lugar, para trazer cura e libertação a esta sociedade, Pai. Nós oramos por isso na autoridade do nome de Jesus e pedimos que haja uma ativação do céu sobre cada vida de cada irmão que está aqui nesta tarde, e que eles possam sair daqui cheio de desejo, cheio de vontade, cheio de unção para, Senhor, ministrar a tua palavra aos seus parentes, aos seus vizinhos, a todos que estão à sua volta, Pai. É por isso que nós oramos e é nisso que nós cremos, no nome poderoso de Jesus. Quantos creem, aplaudam o Senhor.